Olá pessoal, meu nome é Bolsonaro Medeiros e nós estamos aqui hoje para apresentar para vocês o trabalho da disciplina Tópicos Especiais F, ministrada pelo professor Ivanovic Silva. O grupo é composto por mim, Mariana e Thaís, e basicamente a solução ela consiste na comparação entre três chatbots que podem responder perguntas baseadas em PDFs de veículos. Então, aqui a big picture do nosso projeto é, dado o sucesso estrondoso de IAs generativas como o ChatGPT nos últimos meses, nós pensamos em utilizar IAs desse tipo para realizar alguma aplicação voltada para o contexto de veículos, que é o contexto do nosso projeto Conecta.ai. Então, basicamente, o usuário ele vai poder subir um PDF do seu veículo e utilizar essas inteligências artificiais para fazer perguntas e obter a resposta sobre algum problema do seu veículo, por exemplo, o que significa alguma luz que acendeu no painel, por exemplo. Basicamente, todas as três aplicações testadas, elas seguem esse mesmo workflow. Então, o PDF do manual, ele vai passar por uma extração de conteúdo. Esse conteúdo, ele vai ser dividido em chunks, onde cada chunk vai passar por um embedding. Esses embeddings, eles são armazenados em bancos de dados vetoriais que podem ser buscados através de uma busca semântica. Então, uma vez que os vetores desses dados estão armazenados no banco de dados, o usuário vai poder fazer uma pergunta, essa pergunta ela vai passar por um embedding e, consequentemente, pela busca semântica. O vetor, o banco de dados vetorial, ele vai responder os resultados de forma ranqueada com base em quais chunks possuem a maior semântica com a pergunta realizada, e com isso o modelo de inteligência artificial vai responder para o usuário baseado nesses chunks. Então, a primeira aplicação, o PDF, ele vai passar pelo modelo LLM, que nesse caso aqui é o Text DaVinci 003 da OpenAI. Ele vai passar pelo um prompt helper com esses parâmetros aqui. Nós tentamos deixar todos os parâmetros que eram compartilhados entre as três aplicações iguais para tornar a aplicação mais justa possível. Em seguida, ele vai passar por um serviço de contexto, onde ele tem toda a lógica de predição das respostas e toda a lógica do prompt. E com isso, ele vai criar um motor de busca, onde ele vai responder às perguntas. Essa primeira aplicação, ela utiliza o Llama Index e o LangChain. É importante destacar também que essa aplicação é a única das três que não possui interface. Toda a interação com o usuário é feita diretamente através do código. É, e além disso, os PDFs que foram utilizados, eles não passaram de 5 megas por causa da limitação da terceira aplicação que será mostrada mais à frente. A segunda aplicação, ela utiliza o LangChain juntamente com o Streamlit. Então, o PDF ele também vai passar pelo Text DaVinci 003, assim como a primeira aplicação. Depois ele vai passar pelo splitting e pelo embedding com esses três parâmetros aqui, separator contra barra n, chunk size igual a 1000 e chunk overlap igual a 20. Depois ele vai ser armazenado na base de conhecimento, a qual nesse caso está utilizando o faz para poder realizar os embeddings e as buscas, e com isso ele vai encadear a resposta da pergunta realizada e mostrar isso para o usuário. Aqui, a terceira aplicação, ela usa o React, o FastAPI e o LangChain também. Então, o PDF que tem a limitação de 5 megas, ele vai ser passado pelo modelo de embedding, no qual essa aplicação está utilizando o AllMPNet base V2. Depois ele também vai passar pelo Character Text Split, assim como a segunda aplicação, com o chunk size de 1000 e o chunk overlap igual a 20. Os vetores dos embeddings eles vão ser armazenados no quadrante, que é o banco de dados vetoriais, e retornar o Topk Chunks para o usuário, no caso para o modelo de inteligência artificial. E aí esse modelo, que é o Text DaVinci 003, assim como as outras aplicações, ele vai responder a pergunta baseado nesses chunks dos PDFs. Assim, com base nas três aplicações vistas anteriormente, foram criados cenários de testes para verificar o desempenho dos chatbots. Para isso, utilizou-se o manual do Ford K do ano de 2008, que possui um tamanho de aproximadamente 4 megabytes, e para cada um dos chatbots foram feitos 4 questionamentos, sendo eles: o que significa a luz ABS? Como posso ligar as luzes traseiras de neblina? Como funciona o botão de recirculação de ar?
E por fim, como posso abrir o porta-malas? Com base nessas 4 perguntas, foi visto o desempenho do chatbot com base em 4 critérios, sendo eles a performance, então se ele dá uma resposta de forma rápida ou não, o custo das respostas, visto que todas as aplicações utilizam por trás a API do OpenAI, a acurácia das respostas, então se aquela resposta realmente está condizente com o que consta no manual do Ford Ka, e por fim, a experiência do usuário, ou seja, se aquele chatbot possui uma interface amigável para o usuário fazer as perguntas ao chatbot. Então, em relação aos resultados obtidos, o primeiro testado foi o Doc Chatbot com o Llama Index. Essa aplicação apresentou uma performance muito boa, ele dá as respostas bem rapidamente e as respostas possuem uma acurácia bem alta. Entretanto, o custo dessas respostas ele é bem elevado e a experiência do usuário já não é tão boa, visto que não há uma interface amigável para o usuário interagir. Ele precisa interagir diretamente em linhas de código para conseguir obter as respostas em relação ao PDF. A próxima aplicação, Esker PDF, ela possui uma performance muito boa e a acurácia das respostas também é muito boa. Aqui também é válido ressaltar que o seu custo já não é tão elevado, não é tão alto e também não é tão baixo, é um custo médio. E a experiência do usuário ela também é muito boa, visto que possui uma interface feita com o Streamlit. Então percebe-se que em todos esses aspectos essa aplicação ela teve um desempenho muito bom. Entretanto, é válido ressaltar que para PDFs com um tamanho um pouco maior, essa performance já não é tão boa, ele começa a demorar um pouco mais para dar as respostas ao usuário. Por fim, na última aplicação, o sistema de perguntas e respostas, ele apresentou uma performance muito boa também e com uma boa experiência do usuário ao aplicar a interface com o React. O custo das respostas também ele é bem baixo comparado em relação às outras aplicações, sendo um aspecto bastante positivo. Entretanto, um ponto negativo é a acurácia das respostas, que já não é muito boa em relação às aplicações anteriores. Pode-se perceber que as respostas elas já não são tão detalhadas e, inclusive, para uma das perguntas feitas, ele disse que não sabia a resposta, então nem sempre ele consegue ter uma resposta boa com base no PDF que está sendo utilizado. Então, as conclusões que nós podemos tirar dessas 3 aplicações é que a segunda aplicação, Esker PDF, em aspectos gerais, ela possui um balanceamento bom em relação ao custo, experiência do usuário e a acurácia das respostas, sendo a mais indicada para a maioria das situações. A primeira aplicação, o Doc Chatbot com o Llama Index, ela seria indicada para usuários que preferem priorizar a acurácia da resposta em relação ao custo, e também para usuários que eles têm tempo para investir em programação para conseguir utilizar a ferramenta. Por fim, o sistema de perguntas e respostas ele é mais indicado para usuários que eles não podem gastar tanto com as respostas e também que possa ser utilizado para um maior número de usuários, para volumes de dados muito grandes e que a acurácia da resposta ela já não seja tão importante, que uma resposta com uma acurácia mediana já seja suficiente para o seu problema. Por fim, para os próximos passos seria justamente criar o nosso próprio chatbot para manuais veiculares. Para isso, poderiam ser utilizados PDFs maiores e mais complexos, visando sempre conseguir uma eficiência computacional melhor. Também seria interessante fazer uma aplicação multimodal. Todos esses chatbots vistos anteriormente, eles funcionam apenas para textos. E é válido ressaltar que em manuais de carros existem muitas situações em que há imagens explicando como apertar um botão ou como funciona alguma coisa. Então, muitas vezes esses chatbots não conseguem interpretar essas imagens e eles acabam interpretando uma imagem como sendo um número ou uma letra. E isso não é o que corresponde à realidade. Então, seria interessante treinar esses chatbots para esse tipo de aplicação multimodal, tentando sempre refinar a acurácia, utilizar uma interface de usuário mais amigável e também tentando integrar um feedback do usuário para dizer se aquela resposta está condizente ou não com o que consta no manual. Este foi o nosso trabalho. Muito obrigada.